Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor, para a edificação da nossa alma, da nossa vida. O título do nosso estudo de hoje é As Três Partes do Homem, do ser humano, né? Então vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por mais este momento na sua presença. Eu lhe peço a direção desse estudo, que o Senhor esteja à frente de tudo, abrindo o entendimento de cada um, falando através de mim, que eu seja um instrumento em suas mãos, que eu diminua e o Senhor cresça. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. As três partes do homem. Gênesis 1, 26 e 27 nos diz o seguinte: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, o capítulo 2, verso 7, nos diz o seguinte: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, aqui fala como o homem foi formado. O homem foi formado segundo a imagem e semelhança de Deus. O homem foi formado do pó da terra. O homem recebeu o sopro de Deus nas suas narinas para se tornar um ser humano, uma alma vivente. Então, em Gênesis 2:7, nos mostra que o corpo terreno do homem foi feito do pó da terra, né? Mas a parte espiritual do homem veio do próprio Deus, através do seu sopro, dentro das narinas do homem. Então, Deus fez o boneco de barro, e dentro deste boneco de barro, ele soprou a parte espiritual do homem. E essa parte espiritual do homem veio do próprio Deus. Aqui em Eclesiastes 12:7, nos diz assim, nos diz Salomão: E o pó volta à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então foi o próprio Deus quem deu o espírito do homem, quando ele soprou nas narinas do homem o fôlego de vida, né? Então, a parte espiritual do homem é dividido em duas partes, né? Que é a alma e o espírito. A alma se gruda ao corpo e o corpo passa a ter vida. Então, o espírito é a parte do homem que se comunica com Deus. Então, quando Deus criou o homem para governar a terra que ele, Deus, havia criado, o homem não tinha pecado. O mundo que ele vivia era um mundo muito bom. Um mundo onde o homem e sua mulher viviam na obediência a Deus, na obediência ao Pai Eterno, vivia na direção do Espírito de Deus, onde o Deus Pai era o seu Criador, não é? Era o seu Deus, onde tudo vivia em harmonia. Gênesis 1:31, Deus diz: E viu Deus que tudo era muito bom. Então, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã o sexto dia. Então, tudo que Deus havia feito, ele viu que era muito bom. Então, o mundo que Deus criou para a sua humanidade era muito bom. Então, o mundo que Deus criou para os seus era o mundo antes do pecado.
O mundo onde toda tardinha Deus ia passear e conversar com os seus filhos, conversar espiritualmente com o casal. Então Deus, ele conversava com Adão e Eva no espírito deles. Adão no jardim do Éden nunca viu a Deus. Ele se comunicava, ele falava com Deus, Deus falava com ele através do espírito, porque o espírito do casal era vivo. Quando é que o espírito é vivo? Quando tem um relacionamento espiritual com Deus. Então, Adão e Eva andavam em espírito, andavam no espírito de Deus, tinha aquela comunhão, aquele relacionamento. Adão e Eva não sabiam o que era o pecado, ele não tinha pecado ainda. Então, o relacionamento de Adão e Deus era um relacionamento espiritual. O relacionamento que Adão e Eva tinham com Deus é o mesmo relacionamento que os verdadeiros filhos de Deus têm com ele nesta terra. É um relacionamento espiritual. Então, aqui em João 4, 23, 24, Jesus diz que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E são esses que Deus anda à procura, desses adoradores que adoram a Ele em espírito e em verdade. Esses são os verdadeiros adoradores de Deus. O mesmo que acontecia com Adão lá no Éden e Eva antes do pecado. Eles andavam com Deus, eles adoravam a Deus em espírito e em verdade. Seja bem-vindo, Elisângela. Deus Senhor lhe abençoe. Em João 1,18, o único homem que viu o Deus Pai foi o Deus Filho. Então Jesus, ele estava no seio do Pai. Ele estava à direita do Pai, lá no céu. Então, nenhum outro homem, nenhuma outra pessoa humana viu a Deus, porque Deus é espírito. Então, só Jesus viu, porque Jesus veio de lá em forma, e veio essa terra em forma de homem. Em Gênesis 3:6, o homem e sua mulher deixam de estar no espírito de Deus, deixam de obedecer à palavra de Deus para andarem em sua carne ou no seu pecado. Então, Gênesis 3:6 diz o seguinte: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então, Adão e Eva comeram o fruto que Deus disse para não comer. Com outras palavras, Adão e Eva quebraram a lei de Deus. As leis que Deus deu para Adão e Eva, eles quebraram, eles desobedeceram. Eles desobedeceram a palavra de Deus para andarem em sua carne ou no pecado. Deixaram de andar na obediência à palavra de Deus e em tudo o que era muito bom para andarem no pecado e no sofrimento causado pelo pecado. Então, Deus fez um mundo muito bom para a humanidade, mas o homem preferiu o mundo ruim, o mundo de sofrimento, o mundo de dor, o mundo de pecado, o mundo de mentira, o mundo de ilusão, o mundo de farsa, né? Em Gênesis 3:7 nos diz o seguinte: então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Então, aqui o versículo 7 de Gênesis 3 nos diz que o homem
e a mulher, depois que comeram o fruto, depois que desobedeceram à lei de Deus, os olhos carnais deles se abriram. Eles viram, eles deixaram, os olhos espirituais se fecharam, porque o espírito morreu na hora que o homem pecou. Mas os olhos carnais se abriram, os olhos carnais eram fechados. Como assim? Eles não tinham pecado, logo os olhos carnais não eram abertos, eles não conheciam o mal, eles não conheciam a desobediência, os olhos carnais eram fechados, a carne deles e a alma vivia na obediência ao Pai Eterno, adorando em espírito. Mas na hora que eles pecam, os olhos espirituais se fecham, então eles deixam de ver o mundo espiritual. Eles deixam de ter comunhão com Deus. E os olhos que são abertos são os olhos carnais. E o que eles verem que estão nus e procuram se vestirem, porque agora eles têm vergonha do seu pecado. Eles têm vergonha da desobediência que fizeram. Eles cometeram, eles quebraram a lei de Deus. Os olhos carnais do homem, que eram fechados, pois eles ainda não tinham pecados, os olhos que o homem e sua mulher enxergavam eram os olhos espirituais. Logo que o homem pecou, os olhos espirituais se fecharam. Quer dizer, eles deixaram de ver o mundo espiritual, eles deixaram de ter comunhão com Deus. E se abriram os olhos da carne, eles passaram a ver o mundo terreno, o mundo de pecados, o mundo caído, porque agora eles andavam na carne, agora eles andavam em Satanás, guiado pelo maligno. Então os olhos do pecado, se abriram. O homem saiu do centro da vontade de Deus para a vontade do diabo. Então, Deus foi expulso da vida do homem. E quem o homem colocou no lugar foi Satanás. O homem saiu do mundo espiritual para o mundo terreno. O homem saiu da santidade para o pecado. O homem deixou o Pai Eterno pela serpente. Em Gênesis 3,14 nos diz o seguinte: 3,14. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Então, o que é que Deus está falando aqui para a serpente? O alimento da serpente. Que serpente Jesus estava falando? Era com um animal que ele criou? Não. Ele estava falando com a serpente que enganou o casal. Ele estava falando com a serpente Satanás. E ele diz que o alimento do diabo é o pó da terra. E o pó da terra é o corpo do homem. Ou melhor, quanto mais o homem faz a vontade da serpente, mais ela se alimenta do pó da terra, que é o corpo do homem no pecado. Então, o corpo do homem, a carne, no pecado, fazendo a vontade do diabo, é o alimento dele. Por isso ele quer que o homem ande sempre na desobediência a Deus, porque ele se alimenta do pecado do homem. Em Gênesis 3,6, depois que o casal quebrou as leis de Deus e não se arrependeu, pois em Gênesis 3, 9 e 13, Deus deu a oportunidade, tanto para o homem como para a mulher, se arrependerem. Mas eles não se arrependeram. O homem ficou jogando culpa na mulher, a mulher jogando culpa na serpente. Ninguém admitiu o seu erro, ninguém se arrependeu.
Então Deus deu a oportunidade para eles se arrependerem, se arrependerem, né? Reconhecerem seu erro, mas nem o homem, nem a mulher se arrependeram para serem corrigidos. Então Deus, em Gênesis 3:24, expulsou da sua presença o homem. 3:24 diz assim: e havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então Deus expulsou o homem da sua presença, do mundo que Deus criou para o homem. Deus expulsou do jardim do Éden, e este homem foi expulso para um outro mundo. Que mundo foi esse? O mundo que o homem escolheu para viver. O mundo que o homem escolheu para ter os seus filhos. O mundo governado pela serpente. O mundo que jaz no maligno. O mundo sem Deus. O mundo morto espiritualmente. O mundo que os olhos que se abriram foram os olhos da carne. Os desejos da carne. O mundo espiritual se fechou, os olhos espirituais do homem se fechou, porque o seu espírito morreu, deixou de se relacionar com Deus. Então o homem foi expulso da presença de Deus. O homem e sua mulher saíram do mundo que Deus criou para a sua humanidade. A humanidade que viveria na direção do Espírito de Deus. Então, antes do homem pecar, o homem vivia, o casal vivia na direção do Espírito Santo. Ele tinha comunhão com o Pai Eterno. Os olhos carnais não eram fechados, porque eles não conheciam o pecado. Mas depois do pecado, os olhos espirituais se fecharam, porque o Espírito morreu. E os olhos carnais se abriram, porque Satanás, que é carnal, que é pecador, fez com que veio para dominar esta área do homem, a área carnal. Adão e Eva, ao pecarem, saíram do mundo espiritual para o mundo terreno. Saíram do mundo governado pelo Pai Eterno para um mundo governado pelo maligno. O homem saiu da presença de Deus para a presença do diabo. E o homem morreu espiritualmente e a sua carne passou a viver, ou melhor, o homem deixou de obedecer a Deus para obedecer o diabo e andar no pecado, andar no domínio do diabo. Em João 3,19 nos diz o seguinte, João 3,19. João capítulo 3, versículo 19 nos diz assim: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, o que este verso está dizendo? A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas. Os homens amaram mais a escuridão. Os homens amaram mais o pecado, porque eles gostam do pecado. Eles amam a prostituição, eles amam a idolatria, eles amam o dinheiro, eles amam as coisas deste mundo. Por isso que Jesus diz, porque as suas obras eram más. Os homens que amam as trevas, ou melhor, que amam o pecado, nunca virão para a luz. Eles não vêm para a luz.
porque eles amam. Quando você ama uma coisa, você não quer abandonar aquela coisa. É por isso que Jesus diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Se eu amo a Deus, eu não vou abandonar Deus. Se eu amo a Deus, eu não vou desobedecer o meu Deus. Mesmo em casa, a pessoa que ama o pecado, ele não vai abandonar. A pessoa que ama Satanás, ele não vai deixar Satanás. E é por isso que devemos amar o nosso Deus. Por isso que Deus, ele quer os que amem a ele. Porque todos os que amam a Deus, eles vão fazer a vontade de Deus. Então, os homens que amam as trevas, ou melhor, que amam o pecado, nunca virão para a luz. Por isso Jesus diz no versículo 19, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam questionadas. Então eles não vêm para Jesus para que as obras deles não sejam questionadas, não sejam mudadas, eles não querem mudar. Então, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas, porque as suas obras eram más. Os homens que amam essas trevas, o pecado, eles jamais virão para Jesus. Aqui em 1 João 5,19, vamos ver o que é que diz lá, 1 João 5,19, diz o seguinte, 1 João 5,19. 5,19. Primeiro João 5,19 diz assim: sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Então João diz o seguinte: sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. João nos diz que o mundo jaz no maligno, está no maligno, está morto no maligno. Ou melhor, o mundo está morto espiritualmente. O homem morreu no Éden quando deixou de obedecer o Pai Eterno, deixou de andar no Espírito de Deus para obedecer a Satanás e andar na sua carne. Em Lucas 1,35 fala da luz sendo fecundada no ventre de Maria, a luz é Jesus. Em João 1, do 1 ao 5, fala da luz. Lê bem aqui, João, Evangelho de João, capítulo 1, João 1, versículo do 5, do 1 ao 5, que nos diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem, só até aqui, só até o 5. Então, e a luz resplandece nas trevas. Então, Jesus é esta luz, a luz que alumia a mente do homem, alumia o espírito do homem, alumia a alma do homem, alumia o corpo do homem. Então, aqui no versículo 14 de João 1, nos diz o seguinte: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória,
como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, em João 1, do 1 ao 5 e o 14, nos mostra que o Deus que no Éden se relacionava espiritualmente com o homem, pois o homem andava no Espírito de Deus, o homem vivia no mundo espiritual, o homem vivia no mundo que Deus criou para a sua humanidade, o mundo onde tudo era perfeito, o mundo onde não existia pecado. Mas quando o homem peca, agora este Deus se fez carne. Então, quando o homem peca, ele vem para outro mundo, um mundo carnal, um mundo material, um mundo governado por Satanás. Mas aí o homem estava morto, e morto não enxerga. O espírito do homem estava morto, ele não enxergava mais o mundo espiritual. Então, o Deus que era espírito não poderia ser visto pelo homem que era carnal. Então, o que foi que Deus fez? Então, Deus se fez carne. Pois os homens agora andavam na carne e não mais em espírito, no Espírito de Deus. Então, Deus se fez carne. João 1,14. E o verbo se fez carne. E a palavra se fez carne. Verbo é palavra. E a palavra se fez carne. Então Jesus se fez carne. O Deus que era espírito agora se tornou uma pessoa. Se tornou um ser humano. Para se comunicar com os homens que eram carnais. Os homens que eram pecadores. Em João 1,14 nos diz que a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus, ele veio até este mundo de trevas, esse mundo terreno, esse mundo onde o homem vivia e vive na carne. Para quê? Para se comunicar com este homem, para falar com este homem. Porque quando o homem vivia no mundo que Deus fez para a humanidade, o homem falava com Deus espiritualmente, porque ele andava no espírito. Mas depois que ele pecou, ele veio para a carne. Ele era governado pelo diabo. Então o homem morreu espiritualmente, Deus é espírito. O homem não podia se comunicar mais com Deus em espírito. Então Deus se fez carne. E Deus veio a este mundo. Para quê? Aqui em Mateus 1:23, o anjo diz para Maria que o nome do menino era Emanuel. Então Maria, o anjo anunciou que ela ia ficar grávida do Espírito Santo. E o nome do menino seria Emanuel, que significa Deus conosco. Então, o verbo se fez carne. Então, Deus se fez um homem de carne. Um homem que levaria o pecado da humanidade para poder sofrer a penalidade do pecado, para poder libertar o homem do seu pecado. Então, em João 6,45, Jesus cita os profetas que falaram que todos seriam ensinados por Deus. E ele era este Deus que os profetas citaram. Então, o Deus que foi profetizado no Velho Testamento estava ali, em carne e osso. Ele se fez um ser humano para conversar, para voltar àquela intimidade que tinha no mundo onde o homem vivia no Espírito, no mundo que Deus criou para a sua humanidade. Esse mundo que nós vivemos não é o mundo que Deus criou para a humanidade que Ele quer. Este mundo que nós vivemos é o mundo que o homem quis para si, quando ele escolheu Satanás. Este mundo é o mundo guiado pelo maligno. Mas Jesus, ele não quer, Deus não quer que os seus filhos vivam neste mundo. Por isso ele se tornou um ser humano. Para que todo aquele, que estando morto espiritualmente, vejam a luz que é Jesus.
a palavra. Quando a pessoa ouve a palavra, esta palavra vai alumiando os seus pensamentos, vai alumiando o seu entendimento, e ela vai vivendo espiritualmente. O espírito volta a viver quando ela entende essa palavra, se arrepende dos seus pecados e convida Jesus para entrar na sua vida, e há um novo nascimento. Em 1 João 4, do 2 ao 3, diz assim, 1 João 4, 23. 1 João 4, 23 nos diz o seguinte. João 4, 23. Diz assim. 1 João 4, 23. Nos diz assim. Quatro, 2 e 3. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvimos que há de vir e eis que já está no mundo. Então, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse é o Espírito Santo. Porque o diabo não reconhece Jesus como sendo o Deus homem, o Deus que se fez uma pessoa, porque ele, Satanás, é que quer esse título para si. Ele vai dizer que ele é o Messias de Deus, que ele é o próprio Jesus. Ele vai se passar por Jesus. Então, todo espírito que não diz que Jesus é o Messias, que Jesus é o Emanuel, é o Deus conosco, este espírito não vem de Deus. Este é o espírito do anticristo, pois é o próprio anticristo que dirá que ele é o Messias. Em 2 Tessalonicenses 2:4, ele, o anticristo, vai dizer que ele é o Messias, ele vai sentar no trono de Deus, ele vai dizer que ele é Deus e vai querer adoração. Por isso, Satanás não confessa que Jesus veio em carne. Ele diz que o verdadeiro Messias é ele, Satanás. Ele diz que o verdadeiro Messias, que o Messias que veio, que o Jesus Cristo que veio, é uma farsa, é uma mentira. Então, Satanás, ele não confessa. Por isso, Paulo diz aqui, aliás, João, né? Ele diz que todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Então, se uma pessoa diz que Jesus Cristo não é o Deus Emanuel, não é Deus, então esse espírito é mentiroso, porque o Espírito de Cristo confessa que Jesus veio em carne. Aqui em João 1,12 nos diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, em João 6:35 a 44, Jesus é o Deus que se fez homem para se relacionar com os homens, já que os homens saíram do Espírito de Deus para a carne, Deus veio em carne para em carne condenar o pecado e libertar todos os homens que quiserem esta libertação. Por isso, em João 1,12 nos diz: mas a todos quanto receberam,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, todos aqueles que receberam Jesus como Salvador de suas vidas, crendo verdadeiramente nele, são salvos, porque amam Jesus, reconhecem os seus erros, querem mudar de direção, mudar de vida, querem abandonar o pecado. Aqui em João 3, do 16 ao 21, nos diz o seguinte, João 3, do 16 ao 21, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam questionadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então Deus, ele veio em carne, porque o homem se tornou carne. Então Jesus veio em carne, para no seu corpo levar os nossos pecados, condenando assim o pecado, para libertar todos aqueles que creem em Jesus como Salvador de suas vidas. Em João 3 e 5, nos diz o seguinte, versículo 3, Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E o versículo 5, Jesus respondeu, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então Jesus revela como acontece esta libertação dos pecados. É nascendo da água e do Espírito. É somente através da água e do Espírito de Deus, criando uma nova pessoa, uma pessoa que voltará a viver no Espírito de Deus. Gênesis 1, 2 e 3. Então, Gênesis, capítulo 1, versículos 2 e 3, nos diz o seguinte. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Vejam aí, o Espírito se movendo nas águas, o Espírito se movendo na palavra, o Espírito, enquanto ele não usou a palavra, enquanto ele não falou, nada aconteceu, mas quando ele usou a palavra e falou, versículo 3, e disse Deus, haja luz e houve luz. Então Jesus diz, quem não nascer da água e do Espírito, quem não nascer da palavra e do Espírito, o Espírito Santo usa a palavra, quando ele pronuncia a palavra, a luz espiritual nasce na vida da pessoa. E a luz é Jesus. Então, aqui Gênesis 2 e 3 é o nascimento espiritual da pessoa. Quando a pessoa crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Depois dela ouvir a palavra de Deus, que o Espírito Santo está nos dando o entendimento. Depois que ela ouve, por isso que a Bíblia diz, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando a pessoa prega a palavra, o Espírito Santo usa essa palavra, dando o entendimento para a pessoa. Quando a pessoa entende de verdade, crê na palavra que é Jesus,
e recebe Jesus no seu coração. Então a luz invade. O espírito que era morto se torna a viver. Então ele nasceu de novo espiritualmente. O espírito dessa pessoa deixou de ser morto e passou à vida. Então Deus deu um novo espírito. Então é o Espírito de Deus que, através da água, que é a palavra de Deus, na boca do Espírito de Deus, que cria a luz dentro da pessoa que está recebendo este novo Espírito criado por Deus. Esta luz é o próprio Jesus dentro da pessoa. João 1, do 1 ao 5, nós já lemos, e o 14, né? E o verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. Então a palavra é Jesus, a palavra é Deus. E o Emanuel estava ensinando a humanidade naquele tempo. Mas a palavra dele ficou para nos ensinar, nos nossos dias, no nosso tempo. Em Lucas 1,35 é a fecundação da palavra no ventre de Maria, através do Espírito Santo. O Espírito Santo vai fazer o corpo da luz, o corpo da palavra, um corpo para a palavra, né? Para a palavra que é Jesus, nascer neste mundo de matéria. Então o Espírito Santo dentro do ventre de Maria, criando um corpo de matéria para o Deus homem se materializar, para poder ensinar os seres humanos que estavam mortos. E também este corpo seria morto. Ele iria levar o pecado, condenar o pecado no seu corpo, para poder libertar todos os homens que crescem nele, que amassem ele de verdade. Então, Deus Espírito, dentro do ventre de Maria, cria a luz do mundo, em João 1,5. E a luz resplandece nas trevas, né? A luz que é o Deus encarnado, resplandece neste mundo de trevas, de pecado. Jesus nasceu neste mundo de escuridão espiritual, para alumiar todos os que creem nele como seu Salvador, para que todos os que arrependidos dos seus pecados e de seus pecados recebe como Salvador e Senhor de suas vidas. João 1,12, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando o homem passou por este novo nascimento espiritual, o nascimento espiritual não carnal, não o nascimento que você é fecundado do seu pai e da sua mãe, mas esse nascimento é o nascimento do espírito que estava morto. Então, o seu espírito volta a ter vida. Jesus lhe dá um novo espírito. O Espírito Santo vem morar no seu espírito e vem lutar para tirar esses desejos carnais que tem dentro de você e de mim. Porque o Espírito Santo está dentro do nosso espírito. Nós vamos agora nos relacionar espiritualmente com o Deus eterno, com o Pai eterno. Mas ainda temos a nossa carne que está viva também. Ela ainda não morreu, nossos olhos carnais não se fecharam para o pecado. Satanás ainda usa a nossa carne. Ele ainda se alimenta do nosso pecado. Então, as nossas três partes, quando a pessoa recebe Jesus, o seu espírito volta à vida e o Espírito de Deus vem morar nele. Então, em Gálatas 5, no 16, Gálatas 5, 16 e 17, nos diz o seguinte, esse versículo já é bastante conhecido, mas é bom a gente entender, porque nem sempre todas as pessoas que vão ver esse vídeo, às vezes não conhecem. Então, Gálatas 5,
o 16 e 17, nos diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então, o Espírito de Deus que está dentro da pessoa que tem Jesus, ele vai lutar com a carne, com os nossos desejos dominados por Satanás. Então, a luta é entre o Espírito de Deus e o espírito do maligno, que quer levar os filhos de Deus que já receberam Jesus ao pecado. Ele quer que a nossa carne continue no pecado, fazendo a vontade dele. Então, o Espírito de Deus vai lutar para a nossa carne abandonar o pecado, abandonar os desejos que Satanás quer que a gente faça. Então, aí começa uma luta espiritual. Então, o Espírito Santo nos mostrará o caminho em que devemos andar, não é? Andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então, quando nós estamos andando na direção, guiados pelo Espírito, na obediência ao Pai Eterno, então o diabo não tem força na nossa vida. Mas se deixamos de andar na obediência ao Pai Eterno, guiados pelo Espírito Santo, e olharmos nossos olhos se arregalar para a carne, para os desejos da carne, então nós não faremos a vontade de Deus, e sim da carne. Por isso, meus irmãos e irmãs, devemos andar no Espírito, devemos andar na obediência à palavra de Deus. Os nossos olhos terrenos devem se fechar, os nossos olhos materiais devem se fechar para o pecado. Toda vez que Satanás jogar uma seta para nos alcançar, devemos dizer não e abrir os nossos olhos espirituais, ter comunhão com o nosso Pai Eterno. E o Espírito Santo nos mostrará o caminho em que devemos andar. O Espírito nos ensinará todas as coisas que precisamos aprender até alcançarmos a purificação total do nosso espírito, alma e corpo. Então, João 14:16 diz que o Espírito, Jesus disse que o Espírito nos ensinaria tudo o que precisamos aprender. Em 1 Tessalonicenses nos diz o seguinte, vou ler lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 33, nos diz o seguinte. 1 Tessalonicenses 5, 23 nos diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. O mesmo Deus de paz nos santifique em tudo. E todo o vosso espírito, e a alma, e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é assim que o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo devem estar para a vinda de Jesus. Irrepreensíveis, sem manchas, sem pecados, sem imundície, porque o Espírito Santo está nos purificando. Isso significa que nós devemos fechar os nossos olhos carnais, os desejos da carne, e abrir os nossos olhos espirituais. O que isso significa? Significa voltar ao começo, voltar ao Espírito, voltar ao mundo espiritual, voltar à comunhão
que perdemos lá no Éden? Voltar à presença de Deus. Então, para concluir, antes do pecado, o homem e sua mulher viviam no mundo espiritual, andando no Espírito do Pai Eterno, andando no Espírito Santo. Depois do pecado, o homem saiu do mundo espiritual e veio para o mundo terreno, né? O mundo material, o mundo de engano. Este mundo em que vivemos, meus irmãos, é um mundo de engano, é um mundo de mentira, é um mundo de ilusão. Ilusão é um mundo de fábulas. Satanás tem enganado as pessoas com estas coisas terrenas, com dinheiro, com fama, com poder. Tudo isso é engano. É como Salomão disse: vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Não vale para nada. Este mundo só é aqui nessa terra. É terreno. Quando você sai dessa terra, tudo que é terreno fica na terra. Mas o que é espiritual vai para o mundo espiritual. E se você não tem Jesus no seu espírito, se você não tem o Espírito Santo, e você, quando os seus olhos terrenos se fecharem e abrirem-se os olhos espirituais no mundo espiritual e você não tem Jesus, então você vai ver que é um engano, é uma mentira, porque você vai para a condenação eterna, você vai para o fogo eterno. E é isso que o diabo quer, é que você não saia do engano, da mentira, para que você não seja salvo e não vá para aquele mundo que tudo é muito bom que Deus fez. E que o homem foi expulso de lá, mas que Jesus veio para levar o homem novamente para aquele mundo. O mundo onde o mundo que nós vivemos, né? Esse mundo material, o mundo onde Satanás domina a carne do homem. Ele vive do pó da terra, ele vive do pecado do homem. Ele domina a carne porque ele tem prazer de se alimentar da carne, do pecado. Antes do pecado, os olhos que o homem enxergava eram os olhos espirituais. Depois do pecado, os olhos espirituais do homem se fecharam e se abriram os olhos da carne, os olhos da malícia do pecado. Quando Jesus veio a este mundo, como luz para este mundo, Jesus veio como luz para este mundo, mundo morto espiritual, mente, mundo de engano e mentira, mundo que o diabo quer levar com ele para o lago de fogo e enxofre e tormento. Jesus se manifestou a este mundo, ou neste mundo, como enviado do Pai Eterno para a salvação de todos que, vendo Jesus e crendo nele como seu Salvador, seja salvo deste engano, desta mentira que o diabo tem passado para as pessoas. Atos 4:12 nos diz assim: a única solução para a humanidade é Jesus. Jesus é a salvação. Atos 4:12 nos diz o seguinte, deixa eu ir lá que é melhor ler. Atos 4:12 nos diz assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, o único nome é o nome de Cristo. A única pessoa que pode lhe tirar da condenação eterna, deste mundo de ilusão, deste mundo de mentira, deste mundo de engano, deste mundo de falsidade, deste mundo onde tudo, muito, né, devido ao pecado, é sofrimento, é doenças, são dores. Só Jesus pode nos tirar desse engano e é a palavra dele que nos tira. A única solução para a humanidade é Jesus. Jesus diz lá em João 8:32, conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é a palavra dele.
Na verdade, é o Espírito dele usando a palavra dentro de você para lhe libertar do engano, da mentira que nós vivemos, deste mundo de trevas, morto espiritualmente. Esta é a mensagem que Satanás tenta impedir a igreja de Jesus de pregar. Mas é somente esta mensagem que pode salvar as pessoas da morte eterna. Em Mateus 28:19, Jesus nos manda levar esta mensagem de salvação por todo o mundo. A pergunta é: você está obedecendo ou não? Você está obedecendo ou não a ordem de Jesus? Se não está levando esta mensagem de salvação, comece agora mesmo. Fale de Jesus para todas as pessoas que você conhece, né? Jesus, ele quer que você fale, porque senão pessoas vão morrer no engano. Porque a palavra de Jesus, pregada para as pessoas, que o Espírito Santo vai usar para dar o entendimento, é que vai libertar as pessoas. Aqui em João 9:4 diz assim: convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então, fazer a obra de Deus é levar a mensagem de salvação para outras vidas. Enquanto é dia, enquanto a palavra está aqui, a palavra está saindo. A igreja de Jesus que usa a palavra através do Espírito Santo, o Espírito Santo usa a palavra através de nós, né? Estava invertendo. O Espírito Santo que está dentro de nós usa a palavra de Jesus através de nós, levando a mensagem para outras pessoas, para que as pessoas entendam e ouçam a voz de Deus e sejam salvas. Que possamos fazer isto. Se existe alguma pessoa que está ouvindo este vídeo e ainda não tem Jesus como Salvador e entendeu que a única solução para você sair deste mundo de engano, deste mundo de mentira do Satanás, que Satanás é o mentiroso. Jesus diz que ele é o mentiroso, ele é o pai da mentira. Ele veio matar, roubar e destruir, e é isso que ele está fazendo. Mas você pode deixar este mundo de engano, este mundo de mentira, esse mundo material, esse mundo de pecado e vir para Jesus. A luta vai ser grande para abandonar os pecados, mas nós aos poucos iremos lutando. O Espírito Santo vai nos abençoando, nos dando a força para vencermos a nossa carne, nosso velho homem, até a volta de Jesus, onde o nosso corpo será completamente mudado. E teremos um novo corpo, um corpo espiritual, não mais um corpo terreno, não mais um corpo caído no pecado. Se você quer aceitar Jesus, ore comigo. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por teres mandado Jesus via este mundo para alumiar a nossa vida, os nossos pensamentos, o nosso entendimento, para que pudéssemos ouvir a Tua voz e através do Teu Espírito que fala aos nossos corações, cremos. E cremos, estou crendo agora no Senhor, estou lhe aceitando como Salvador porque eu entendi a tua mensagem. E eu quero sair desse mundo de trevas, mundo de escuridão espiritual, mundo de engano e de mentira, mundo onde jaz morto no maligno. Recebe, Senhor, me recebe, me dá um novo espírito, um espírito vivo, um espírito que se comunica com o teu espírito. Que o teu Espírito venha morar no meu espírito para me guiar os passos. Que o meu espírito, que a minha alma e que o meu corpo esteja na sua dependência, na dependência do Senhor, fazendo a sua vontade. Que eu convido o Senhor para entrar na minha vida. Eu lhe aceito. Obrigado por tudo que o Senhor fez por mim. Amém. Se você fez esta oração, recebendo Jesus como Salvador de sua vida, então você é salvo. Vá para uma igreja que serve a Deus de verdade, que ensina a palavra de verdade e cresça espiritualmente. Ore, leia a sua Bíblia. A Bíblia é o nosso alimento.
A Bíblia é quem vai nos limpar. Jesus diz, não sei se foi Jesus ou foi algum apóstolo, estou lembrado, mas ele diz na palavra de Deus, conhecendo a palavra, é através da palavra que seremos libertos. Então, a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra. Então, quanto mais você estuda a palavra de Deus, mais fé você tem em Jesus. Agora, mande esse vídeo aí para outras pessoas, para que essas pessoas possam também vir para Jesus, para que essas pessoas sejam salvas. E você que já é salvo, também mande, compartilhe para quem já é salvo, para fortalecer a fé. Nós estamos nos últimos dias e Jesus está chegando e precisamos fortalecer a nossa fé. Dê o seu bonzinho, compartilhe, vá lá no YouTube também, se inscreva lá no meu canal. Estudos com Maria Antônia, e bote lá o seu bonzinho, comente. Não esqueça de botar o seu bonzinho para que também outras pessoas possam ver esse vídeo. E até o próximo estudo, até terça-feira.